Muito boa noite a todos os irmãos. Eu sou o Fernando, muitos me conhecem como Nando. É um prazer falar com vocês de novo. E uma feliz semana, não é verdade, que está começando aí hoje. Bem, sem mais delongas, vamos à nossa próxima aula, porque essa é a última semana do seminário. Muitas informações foram passadas e os irmãos terão oportunidade de rever essas informações todas reunidas, não é? Aqueles que pedirem aí o seu certificado, não é? Vai receber então como bônus toda a reunião desse material, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso bom e querido Pai Celestial, com muita humildade nós nos prostramos perante Ti e Te agradecemos por mais uma semana que se inicia nesse momento. Tenha misericórdia dos nossos pecados, que o Senhor possa nos guiar neste estudo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Excelente noite a todos, uma ótima semana para todos os queridos irmãos e amigos que nos acompanham. Nós vamos iniciar mais uma aula hoje, ainda dentro da temática da apreciação musical. Não é? Nós entendemos que esse tema ele é bastante importante, porque vem tratando da origem dos nossos gostos. E gosto é algo que pesa muito em matéria de escolher uma música. A gente tem estudado e visto que a herança musical recebida dos nossos pais, da infância, a vivência musical da infância tem um peso extremamente forte, não é? Para você e para mim, que queremos garimpar ou encontrar, não é? Dentre muitas manifestações musicais, uma música adequada para a adoração em família, coletiva na igreja e pessoal. Há outros que se arriscam em compor determinadas músicas, etc. Deixa eu tentar explicar um negócio importante. Você já se perguntou por que os grandes mestres da música entraram em extinção? Hoje não há mais, não é, compositores que compunham músicas que sejam do mesmo padrão que se compusera, pelo menos até início do século XIX, pelo menos, na música erudita contemporânea, né? A mesma coisa se dá nas artes. Você vê que a arte hoje em dia, em matéria de pintura, o indivíduo vem, joga um monte de balde de tinta numa tela aí qualquer, deixa escorrer um pouquinho e escreve lá o nome dele, arte moderna. Então, nós temos a humanidade evoluiu tecnologicamente, mas evoluiu do ponto de vista de arte e cultura, né? Nós estamos vivendo uma escassez tremenda de coisas boas, do que é bom, do que é belo, do que realmente enche os olhos, não é? Com a beleza de uma escultura muito bem feita, muito bem, não é? A simetria de uma tela, não é? O relevo e a combinação das cores, quer dizer, mudou muito o conceito de arte. E isso influencia também na música. Nestes tempos modernos, onde o capitalismo selvagem e outras ideologias imperam, mandam no planeta, não é? As fortes influências sociais e musicais também negativos pesam sobre todo aquele que quer compor.
E é tarefa de um grupo muito seleto em compor música sacra contemporânea aos moldes, pelo menos do início do século. É muito raro. Uma pessoa para compor uma peça musical, uma obra musical, desse nível, não é? Precisa sim ter um excelente conhecimento. Não pode ter um conhecimento musical razoável, assim, né? Básico. Eu conheço alguns acordes, eu toco um pouco de piano, eu toco um pouco de violão, de violino e vou já compor uma música ali debaixo da árvore. Não, querido. Você tem 98% de chance de compor esta música achando que ela é sacra, com conotações contemporâneas. 98%. Sem nenhum exagero no que eu estou dizendo. Não é? Tanto que a gente fica garimpando daqui e de lá alguma coisa atual que a gente possa dizer, olha, houve algo feito por alguém em 2010. Vamos lá, né? 10 anos atrás. Isso aqui é lindo, é muito raro, né? Salvo exceções, algumas músicas da Romênia que são bem atuais. Você vê pelo padrão que são bem atuais, mas é muito raro. Eu estou dizendo para você, é algo mesmo inédito. E por que isso, maestro? Porque nós, você e eu, somos pós-modernos, contemporâneos. Nós não podemos negar isto. Nós estamos num mundo em que todo mundo, não é, vive uma vida tecnológica, uma vida de isolamento, não é? As redes sociais servem para aproximar pessoas distantes e distanciar pessoas próximas, não é? E essa vida extremamente negativa, cheia de tarefas e cheio de coisas que nos cercam e que vão minando o tempo. A gente tem que trabalhar muito para pagar as contas, não é? Não temos tempo quase que para nada, né? Não temos o luxo de dizer eu estou com tempo livre para isso, para aquilo outro. Nós precisamos trabalhar bastante, e bastante mesmo, né? E tudo isso junto tem trazido muita dificuldade para comunhão, para discernimento espiritual, né? Manutenção das verdades da reforma, não é? Da nossa herança da reforma protestante. Abandono total desses conceitos. E por aí vai afora, porque o discurso é longo. Então, isso tudo corrobora negativamente para que você tenha inspiração, entendimento rítmico, melódico, de métrica musical, para fazer algo a nível parecido com o erudito. Você precisa encher a cabeça de coisa erudita para poder você ter know-how, para praticar, compor, fazer algo que possa... Foi por isso que ontem nós dissemos, querido, já está pronto. Você tem um livro de canções que seguramente você pode usar como avulsa. Não, eu quero muito cantar, eu quero continuar cantando na igreja, não é? Já que eu não encontro material atual, mas eu tenho o inário, não é? Existe um mecanismo que a gente tira o som e faz um playback. Quer dizer, basta um bom estúdio de gravação e faz um bom playback daquilo para quem não toca instrumento. E para quem toca, querido, é difícil. É muito difícil eu dizer para vocês um negócio. Para quem vive no mundo de igreja, é essencial, fundamental, até por uma questão de saúde, não é? Saúde, você fazer um curso de canto e estudar um instrumento aí na sua cidade. É fundamental. Procure um profissional na sua cidade, da sua confiança. E faça. Tá? Sem medo, porque a didática musical, a pedagogia musical avançou tanto que hoje só não toca um instrumento quem não quer. Independentemente de idade, de limitações, hoje avançou-se muito esse viés do ensino da música. A coisa é
um pouco complexa a questão da música, porque, primeiro desafio. O primeiro desafio, item 1, entender o que é música sacra. E entender o que é música profana. Aquela música que não serve para adoração, não serve para o teu consumo pessoal, nem dentro nem fora da igreja. Então esse é o aspecto número 1. O desafio número 1 é este. Eu preciso tanto saber, conhecer o suficiente sobre música boa para mim, música que me traz saúde, e música ruim. Então por isso que o tema de música transcende a questão espiritual, cristã, né? Ela é uma questão de saúde também. Não é só uma questão de adoração, é uma questão de saúde. Nós precisamos entender. O item 2 é onde eu vou encontrar música boa para adoração. Eu já entendi, quase um mês estudando sobre isso no seminário, já entendi. Já deu para eu ter uma ideia, assim, do que né? Que caminho eu devo tomar, né? Para escolher. Agora, onde eu vou achar? Né? Onde eu vou encontrar isso? E nesse segundo aspecto, né, envolve que você que trabalha com música, né, você que não canta na igreja, mas é só ouvinte do seminário, mas não canta, não faz absolutamente nada, é membro, mas gosta do assunto de música e quer entender para usar para você. Já entendeu? Eu tenho certeza que você já entendeu que a música que você pode usar é a música erudita. No trabalho, no carro, nas tarefas de casa, não é? Você pode utilizar. E na igreja, uma música erudita chamada inário. Eu estou falando uma linguagem bem simples para todo mundo entender. Então, aqui fora eu posso usar a música erudita tradicional, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart, Mendelssohn, não é? Liszt e por aí vai. Mas na igreja eu posso usar as canções do inário, que são oriundas da música erudita. Ponto. Para você que canta, que toca, que quer... É um problema um pouco mais desafiante, porque você precisa aprender um pouco mais música. O conhecimento que você tinha até então te servia para tocar essas músicas que equivocadamente você já estava tocando, achando que era música religiosa, mas não é. Que é a tal famosa música gospel. Não é? Nós já explicamos que não existe música da Assembleia, música da igreja. Não existe. Não tenta forçar a barra, porque não existe música adventista, música batista. Não, o que existe hoje é uma única música babilônica chamada música gospel. Entendeu? Música gospel. Pegue qualquer música gospel, de qualquer denominação, qualquer uma, e você vai conferir o mesmo ritmo, a mesma batida no seu teclado, para quem tem teclado arranjador. Ele, não sou eu não. Não sou eu. Não precisa nenhum conceito espiritual. É o teclado que vai te dizer, porque já está pré-gravado lá, qual é o ritmo compatível àquele ritmo daquela música gospel. E você vai tomar um susto e vai ver que é balada, pop rock e por aí afora. Suas afiliadas. Então o conhecimento que você que toca e você que canta tem ou tinha, era para aquele nível de música popular, gospel. Mas agora a música erudita, queridos, exige que você continue o seu aperfeiçoamento. O seminário vai acabar, mas você precisa continuar os seus estudos. Porque se eu quero entrar num padrão divino de adoração, correto, eu vou ter que transpirar um pouco. Mudar meus conceitos, aprofundar esses conceitos. Se eu tocava um pouquinho de instrumento, eu estou falando agora não para aquele irmão que não canta. Falando para aquela pessoa,
os amigos aí que tocam, que fazem parte da adoração. Então, você precisa estudar sim. Estudar harmonia funcional, estudar improvisação, estudar arranjo. Você precisa estudar essas disciplinas para que você mesmo possa fazer as suas composições seguramente corretas, fazer os seus arranjos dos belos e 600 e tantos hinos que nós temos no Inário, que podem ser cantados de belíssimas interpretações. Não precisa ser exatamente aqui, está lá a interpretação congregacional que já está implícita lá. Não, você pode fazer algo, esse algo entre aspas, como dissemos ontem, dentro de um contexto apropriado, mas você pode. Então, nós precisamos entender que a música ruim, ela desgasta a alma, e a música boa, ela revigora a alma. A depreciação musical é o contrário da apreciação musical, né? É o antônimo. E nós vivemos já há muitos anos, nossa, desde os anos 50 para cá, que o nível musical vem caindo. E eu fico tão preocupado, muito preocupado com as criancinhas. Eu tenho um filho de 7 anos, que está estudando música erudita comigo, está estudando piano comigo, toca piano. Mas ele me vê falar nas igrejas. Ainda ontem mesmo estive ministrando a palavra numa igreja, e o assunto não dá para ser outro, né? Não dá para ser outro, tem que ser este assunto, né? A música é o braço direito da mensagem do primeiro anjo, então não tem outro assunto, não tem outro sermão para pregar, né? E ele vem ouvindo desde pequenininho, então ele já sabe, inclusive. Ele vê um ritmo exacerbado, aquelas pancadas, ai pai, essa música não presta, né? Não presta não, meu filho. Não presta não. Mas eu me preocupo. Ontem eu conversei com uma jovem, disse, maestro, eu fico preocupado com a minha filha, porque há canções aí de pessoas, que eu não posso citar o nome por ética, né? Mas vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Pessoas que lidam com as crianças da igreja, que têm expressão nacional, não é? E essas pessoas utilizam músicas muito batidas, com batidas muito fortes. E as crianças, no programa dessas pessoas, já remexem o corpo. Ou seja, essas crianças já estão numa depreciação musical que depois vai ficar difícil de tirar. Fica difícil você dizer assim para a criança, isso não presta. Por quê? Porque ela tem aprendido isto, infelizmente, dentro dos átrios do Senhor. Dentro do espaço dos lugares supostamente celestiais, essas crianças recebem essa equivocada, sobrenatural, né, música horrorosa, e que vai criando a deseducação musical dessa criança, porque ela entende que aquele ritmo é o ritmo correto. O que é que tem de mais? Nasceu na igreja ouvindo essa coisa. E eu me preocupo muito. E o conselho que eu disse para ele, agora, o que eu faço? Faça a mesma coisa que a gente vem falando. Você põe para sua filha estudar, ouvir música erudita. Põe criancinhas tocando. Você tem muito no YouTube, tem muita criancinha tocando. Muita. Você pode, muito bem, pôr, não é? Crianças tocando, porque vai estimular ela para gostar de instrumento musical. Tem criancinhas aí chinesas, que os chineses são muito disciplinados. Nós não aguentamos repetir nem 3 vezes um negócio. Mas os chineses, os japoneses são muito disciplinados. Os alemães, né? Os americanos também. Então tem um monte de criança aí, talentosíssimas, tocando no YouTube. Basta você... Crianças tocando música clássica. Digita assim, pronto. Põe assim. Você vai ver infinitas crianças tocando. Põe para ela ver, porque isso vai encher os olhos dela. Ela vai ver outra criança tocando um instrumento. Então nós temos que dar um contraponto. Sabe, eu fico chateado com certas coisas, porque às vezes eu fico pensando assim, nós estamos copiando o mundo em tudo mesmo, né? Em tudo, até na ditadura nós estamos porque há uma ditadura da mídia de massa, né? Que você não tem opção
de pelo menos separar um momento ali naquela rádio para você ouvir coisa boa. Não, aquela rádio é música pop, rock, desde quando amanhece, 24 horas no ar, aquela rádio é aquilo. Quer dizer, oxalá que na igreja houvesse um espaço entre hoje é música gospel, olha, a primeira mensagem musical é gospel, a segunda mensagem musical é música tradicional. Na segunda parte vai ser gospel, mas quem dera que fosse assim, estaria pelo menos tudo bem. Eu acharia democrático demais, mas não tem esse espaço. Não é? Não há esse espaço. É só gospel ou gospel. Depois de uma gospel vem outra gospel. Não é? E tudo no playback, né? Para piorar a situação. Quer dizer, até velória no playback. Né? Nós estamos vivendo mesmo um momento eletrônico. Tudo é eletrônico agora. Não tem mais nada natural. Daqui a pouco, né? O preletor vem, né, via satélite, não sei de onde, aí acabou o físico. Quer dizer, é um negócio surreal. Né? Como nós dissemos ontem, nós somos ouvintes passivos, né, desse tipo de música. E isso vai enchendo a nossa mente. Mesmo que você não goste, e eu também não goste, mas você ouve, você se pega às vezes cantando coisas que dizem, o que é isso? Porque a mente é assim, ela é automática. Né? A mente é obediente demais. Né? Por isso que nós temos duas naturezas. Eu sempre ouvi isso desde criança. Temos a natureza má e a natureza boa. Então a índole, não é? Ela depende de qual dessas naturezas você vai alimentar. Se você alimenta a natureza boa, você vai produzir bons frutos. Se você alimenta a natureza má, isso aí é fato. A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, todos eles confirmam isto. Né? A mesma coisa, eu garanto a você como músico e professor de música, que acontece no âmbito musical. Então dê oportunidade para você que tem criança pequena em casa, ponha para que ela veja crianças tocando música, que isso vai encher o coração, vai contrapor a coisa ruim, não é? Quer dizer, eu posso até ser um fumante passivo, mas eu pratico exercícios físicos, eu bebo bastante água, não é? Eu procuro praticar os 8 remédios da natureza. Procuro me alimentar mais do cru, não é? Do que do cozido o tempo inteiro. O que é que esses 8 remédios vão fazer? Vão combater, não é? As mazelas de eu ser um fumante passivo. Então, se você é um ouvinte passivo de música ruim, contraponha isso ouvindo música boa. Porque aí você, compositor querido, vocês que compõem e que gostam de música e que querem compor, não vão compor música com conotação semelhante ao gospel. Vocês vão compor música de qualidade. Indubitavelmente. É ouvir as primeiras 3 notas musicais da sua canção, um especialista numa assunto, é música boa, música de qualidade. É excelente. Tocou na minha alma. Você entende agora? Quer dizer, não tem como, ninguém escapa disso. Pode ser o bom, mas ouviu música ruim a vida inteira, veio do rock, veio do reggae, veio do samba, né? Então, você veio de lá e trouxe. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa de uma desintoxicação auditiva, semelhante à desintoxicação alimentar. É muito semelhante a essas duas vertentes. Muito. Mas muito mesmo. Porque com a desintoxicação eu vou desgostando, eu vou desconstruindo o gosto por aquilo. Eu vou meio que apagando do meu cérebro essa herança e essa memória musical adquirida ao longo da minha vivência musical. Dos meus pais, da família, da minha vivência lá fora, tocando na noite. Você está entendendo? Então você precisa encher a mente de algo que contraponha, que vá de encontro àquilo que você gostava antes. Não é? Para que você combata a depreciação musical, que é o contrário da apreciação musical.
o cérebro absorve música. Música, quando eu digo música no seu modo genérico. Não é? Então, me diga com que tu ouves, eu te direi que músico tu és. Não sei se colou o trocadilho, mas o que eu quero dizer é: você vai definir você mesmo baseado naquilo que você ouve. Vigia esse sentido auditivo, que ele é um dos maiores portais. O ouvido, pelo ouvir, você desenvolve a fé. E pelo ouvir também, você desenvolve a incredulidade, querido. Ninguém vira maçom, entendeu? Sem não ter escutado alguma teoria, alguma coisa encantadora. Ninguém vira espírita, não é? Sem ter dado ouvidos, olha só, não é? A conceitos encantadores também. Né? Aparentemente, mas que coisa, né? do outro mundo. Então, tanto a fé vem pelo ouvir, como a ruína também vem pelo ouvir. Então, as duas coisas antagônicas que vêm pela mesma entrada da alma. E que entrada é essa? Eu acho que é uma das maiores. Ao contrário do que muita gente pensa, o som, ele fica reverberando. Ele fica dentro do cérebro da gente. Tanto é que quando eu toco uma música que você ouviu quando tinha 7, 8 anos, você volta no tempo, na hora. É uma velocidade extraordinária, né? Você volta na hora no tempo. Então, a música, ela exerce uma influência tremenda. Por isso nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. Aqui reitero mais uma vez que nós temos uma fonte segura, um norte seguro para começarmos a nossa reeducação musical, não é? Com a Bíblia cantada chamada Inário. É importante explicar algo fundamental. Possuir títulos e honrarias. Fulano fez bacharelado em piano. Fulano de tal estudou regência de coro, formou-se em tal local. Excelente. Um bom diploma. Muito bom. Bons conhecimentos. Mas só que a escola, os conservatórios não ensinam nada a respeito do que é música boa, do que é música ruim. Lá tudo é música. Tudo é música. Tá? A única diferença lá, a linguagem que se fala dentro do conservatório, é música erudita e música popular, só. Tudo é música popular. Então, no programa, no cronograma de conteúdo das faculdades de música, etc., não se ensina o discernimento. Da mesma maneira que na faculdade de psicologia não se ensina qual é a psicologia verdadeira, que não é aquela do homocentrismo, não é aquela do falar contigo mesmo, porque tem a psicologia de Deus e tem a psicologia dos homens, cheio de teoria, cheio de falácia. A mesma coisa acontece na faculdade de nutrição. Lá vão te ensinar que se deve comer de 3 em 3 horas. Quem faz farmacologia também, quem faz farmácia também, mesma coisa. Vai dizer que os remédios é a salvação da alma. Então, queridos, a corrupção do conhecimento humano já foi alterada faz muito tempo. Para você encontrar a verdade em uma universidade, uma faculdade, querido, você está de brincadeira comigo, não é? Você tem que cavar fundo e ter muito cuidado para depois não abandonar a fé, porque tudo corrobora para a inexistência de Deus. Então é muito importante que se diga e que se entenda que quando você vê alguém tocando um belíssimo violino, ela pode ter conhecimento de história da música, escalas, as obras e as peças pertinentes ao violino, vai estudar interpretação musical, análise musical, vai estudar teoria, escalas, enfim, trinato, efeitos,
expressão musical, vai estudar um monte de coisa para tocar belíssimo aquele instrumento. Mas não quer dizer que aquele grande músico, aquela grande instrumentista, não é, tenha aprendido a ter o discernimento de saber o que é música boa e o que não é. Porque não ensina isso na faculdade. Você não espere, porque não ensina, não tem essa disciplina. Música sacra, não existe isso. Não tem como. Não é? Então é importante que a gente entenda que títulos e honrarias não faz de ninguém apto para discernir entre o bem e o mal, o sacro e o profano. Então você pode ver aí, notar a explicação que os cursos técnicos e bacharelados de música não abordam o que nós estamos estudando aqui. Não abordam, de forma alguma. O objetivo desses cursos é formar o instrumentista ou formar o licenciado, não é? Então é este o objetivo. Não dá o discernimento para a música de adoração, para a música litúrgica. O filósofo, escritor, bispo, né, Santo Agostinho, disse: quem canta, reza 2 vezes. Né? Então você vê a importância da música religiosa, da música litúrgica. Né? Quando você ora, você está usando palavras, você está usando a reza de uma frase. Mas quando você fala aquilo cantando, você está usando 2 recursos da voz. A fala cantada. São 2 recursos, não é um só. Uma coisa é eu falar, como eu estou falando para vocês agora, e outra coisa é eu cantar falando. Então eu estou de acordo com esse pensamento. Né? Eu penso da mesma maneira. Que quando você canta, você está fazendo uma prece a Deus 2 vezes. Né? Por conta dos 2 elementos que se unem pelo mesmo propósito. Então você vê a seriedade que é a música de adoração, não é? Que nós precisamos entender. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar uma coisa importante, só para a gente poder contextualizar e já ir caminhando para o final da aula de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre notação musical, não é? A escrita da música, a partitura, a história da música, nesse aspecto, né, da partitura. O mais antigo exemplo de uma composição musical escrita por uma nomenclatura musical, uma notação musical, é uma notação grega bem antiga, de um pequeno trecho de um cântico chamado Epitáfio de Cilício, que era um músico que fez para sua esposa. Embaixo você vê a letra em grego e em cima os símbolos da notação musical nessa ocasião. Isso é muito antigo, precede Gregório, precede a partitura criada por Gregório. Isso é bem antes, não é? E aí embaixo vem a transliteração do que está em grego, né? No grego, os símbolos gregos para notação já de Gregório, não é? É bem interessante isso aí. O nome desse sistema de notação chamava-se neuma, né? É uma das notações mais primitivas encontradas, não é? Então esses gráficos todos aí representavam as notas musicais que eram acentuadas. As notas não tinham nome, não é? Não tinham nome como o qual nós conhecemos hoje. Resumidamente, São João Batista foi homenageado por um monge chamado Guito de Arezzo, num hino que se cantava em homenagem a São João Batista, não é? Então cada sílaba, cada primeira sílaba de cada início de frase deste hino foi retirada, cada primeira sílaba, não é? E essa pequena sílaba que foi retirada do início de cada frase, deu-se o nome às notas musicais que nós conhecemos até hoje, com exceção de 2 que mudaram, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então você pode perceber pela imagem que
a primeira sílaba é ut, não é? Depois vem a barra, ressonare, ré, nota ré, a segunda nota. Mira gestorum, mi, não é? Depois vem famuli tuorum, ou seja, fá. Solve polluti, não é? Ou seja, o sol, nota sol. Labi, nota lá, reatum. E finalmente, sancti Johannes, ou seja, São João. Então, essa é a letra, não é? Do cântico em homenagem a São João, que foi traduzido, não é? Que quer dizer que, a tradução quer dizer, para que teus servos possam, das entranhas, né, do diafragma, não é? Era chamado de entranhas, né, nessa ocasião, não é? Possam tocar flautas, né, ressoar flautas, teus feitos admiráveis, absorve o pecado, desses lábios impuros, ó São João. Então, a letra dizia isto, não é? Então, cada inicial da letra foi retirado para simbolizar o nome que nós conhecemos das notas musicais. Ficando desta forma, ut era o dó, né? Ré, mi, fá, sol, lá e si, né? O si foi obtido da junção das iniciais Sancti e Johannes, né? Ou seja, São João. Desculpa meu latim horroroso. Já o dó, que foi substituído pelo ut, né? Foi somente adotado no século XVII, substituindo o ut, né? Ut era um negócio complicado para pronunciar. Agora dó, né? Ficou um negócio mais pronunciável, digamos assim. A nomenclatura das notas do sistema conhecido como notação musical sofreu influência, né, de uma filosofia idólatra, né? Afinal, era um hino para a pessoa de João Batista que entendia-se como sendo santo, né? Santo no sentido de adorá-lo, né, que pediram até que ele perdoasse o pecado. Você vê na letra que é algo que contraria o conceito bíblico, né? Sabemos que estas sílabas não representam, queridos amigos e amigas, de fato, os nomes reais de cada som musical. Os nomes não são estes. Estes nomes foi dado por Gregório, mas não são estes. Assim como o calendário também foi dado por Gregório, e não é este o calendário. Mas eu, Paulo Mufarrege, creio que em breve saberemos o nome verdadeiro das notas musicais. Mas não são estes. Isso aí não precisa, né, ter grande conhecimento para chegar nessa conclusão, né? Esses nomes são nomes passageiros, não é? E que certamente nós iremos conhecer os nomes reais das notas musicais. E muito mais sobre. A gente acha que sabe de música, mas nós saberemos durante a eternidade coisas assim. Eu fico me imaginando o que será, né? Eu fico curioso para saber, né, elementos de música que a gente não conhece aqui. Elementos, né? Frequências de sons que o nosso ouvido não capta, mas na glorificação captará. Ampliar-se-á a nossa capacidade auditiva de perceber notas sutis que a gente não consegue ouvir aqui, não é? E por aí vai. A imaginação vai, queridos. A gente vai imaginando as delícias que nos esperam, não é? Podemos concluir e dizer a vocês que, através dessa experiência, não é, que nós vimos aí na história da notação musical, que todos nós podemos fazer o uso apropriado ou não da arte da música. Mas para isso, né, é preciso estar dispostos a descobrir e fazer a vontade de Deus a esse respeito. Meu apelo é: você está disposto a continuar, não é? Esse caminho magnífico
do ensino da música, da aprendizagem, de descobrir coisas fascinantes. Espero que o seminário tenha deixado, não é, na mente de muita gente o desejo de ir cavar fundo, de ver se de fato as coisas que estamos falando aqui são assim, não é? Então, para isso você precisa pesquisar. Vamos ver se o que ele diz está certo mesmo, é isso mesmo, não é? Então isso é magnífico, isso é maravilhoso, não é? Com isso, então, eu concluo mais esta aula, não é? E faço voto de uma semana abençoada a todos e que possamos cada vez mais estar dispostos a estudar esse assunto e fazer a vontade do nosso Pai. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso bom e querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais uma noite de ensinamento que nós tivemos. Quero agradecer pela vida do Maestro, pelo compartilhamento, pelo dom que o Senhor concedeu a ele. Peço também que o Senhor estenda esse dom a cada um de nós para que possamos compartilhar essa mensagem e talvez assim duplicar, triplicar, quadriplicar o número de pessoas que aqui estão nesse grupo e que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, do entendimento através do teu ensinamento, do ensinamento do teu Santo Espírito. Peço a ti que o Senhor abençoe cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém.